Olá, eu sou o economista Reinaldo Cafeu e esse é o Boletim Treviso, o calendário da semana, começando dia 23 de janeiro. Bom, o que esperar do câmbio nessa semana? Está cada vez mais evidente o que a gente chama de traços de intervencionismo do atual governo comandado pelo Lula. Ele tem se posicionado contrário a algumas questões que, na nossa avaliação, foram conquistas para a economia brasileira trazida pelo governo anterior. Volta e meia, ele acaba trazendo à tona alguns temas que são relevantes. Isso demonstra que não havia um plano econômico consistente. Vamos a alguns pontos que chamam a atenção e a gente tem que olhar criticamente para mostrar esse viés de um Estado mais interventor, menos regulador. Questionar a independência e a autonomia do Banco Central brasileiro, projetar aumento da carga tributária sem corte nos gastos, elevar os gastos públicos, afirmar que empresários não trabalham, somente o trabalhador, aquela história do conflito entre capital e trabalho, questionar metas de inflação, questionar estratégia em relação à taxa básica de juros, indicar que decisões de compras devem ter um viés ideológico, tanto outras questões que são relevantes, né, para o dia a dia da nossa economia. Diante desse cenário, na minha avaliação, nós vamos ter momentos de tensão. E não para por aí. A partir de 1º de fevereiro, assume o novo Congresso e certamente pautas densas serão colocadas também para discussão. O ministro da Fazenda promete para abril a nova âncora fiscal e vai ter debate, né? O teto de gastos já não tem validade mais, ou pelo menos não foi levado a efeito da maneira que se queria pelos políticos. Temos a reforma tributária, também vai ser muito importante, a questão envolvendo salário mínimo, correção da tabela de imposto de renda. Então, volatilidade é atômica. E enquanto nós tivemos essa questão questionando o passado e não tendo um plano para o futuro, vai ser muita especulação no mercado e o mercado tende a se proteger. E não menos importante, nós temos diferencial dos juros no Brasil e Estados Unidos, que também deve, esse diferencial, mexer com o mercado cambial. É indicativo ter a equipe na mão, ver as oportunidades, por exemplo, como a saída de capital estrangeiro para aplicações fora do Brasil, pode aí, de alguma maneira, ter um viés de uma atuação profissional diferente e diferenciada. Toda segunda-feira sai o Boletim Focus, ele trouxe para este ano um IPCA e um PIB maior, dólar e Selic na mesma proporção. 5,48 é a projeção da inflação para esse ano, diante de 5,39 da semana passada, e o PIB em 0,79%, a projeção anterior era 0,77%. Selic é 12,5, dólar 5,28, sem alterações. Para o ano que vem, o IPCA maior, 3,84, a projeção anterior era 3,70, Selic maior para o ano que vem, 9,5, era 9,25, PIB é 1,5 e dólar 5,30, mantidas as mesmas proporções. O que esperar para essa semana, em termos de indicadores, IPC da Fundação Getúlio Vargas, a prévia da inflação, sondagem industrial da construção e confiança do consumidor na área do euro. Nós vamos conhecer o IPCA 15 do IBGE. Na Alemanha, índice de sondagem dos gerentes de compra. Mesma coisa na área do euro e no Reino Unido e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, sondagem do consumidor e fluxo cambial. Na Alemanha, pesquisa do sentimento econômico. Nos Estados Unidos, índice de atividade não manufatureira do Federal Reserve. Teremos IPC da FIPE semanal, INCC mensal da Fundação Getúlio Vargas, sondagem da construção, dados do setor externo divulgado pelo Banco Central Brasileiro e também dados do Tesouro Nacional. Pedidos de auxílio-desemprego, PIB preliminar do 4º trimestre lá nos Estados Unidos e balança comercial. E vamos fechar a semana com sondagem da indústria, nota imprensa da política monetária e operações de crédito e resultado primário do governo central. Nos Estados Unidos, rendimento pessoal, gastos pessoais, índice de confiança da Universidade de Michigan e na Colômbia o Banco Central vai anunciar a política monetária. Em resumo, indicadores que vão impactar o nosso dia a dia, mas de olho. Diferencial de juros
Brasil e Estados Unidos, decisão no mês de fevereiro lá nos Estados Unidos, e principalmente essa ideia do intervencionismo. Não há dúvida que os agentes econômicos tendem a se proteger quando isso é atômico. Uma excelente semana para todos nós.